Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Ireni, né? A Ireni, ela é psicóloga, ela é uma das nossas facilitadoras do programa de educação emocional positiva e hoje nós vamos conversar com a Ireni, né? A Ireni, ela aplica o programa de educação emocional positiva com crianças, com adolescentes, também com os pais. Então, nós vamos conversar porque realmente eu quero que vocês vejam, né? Porque eu sempre estou falando do programa Educação Emocional Positiva, que é uma das formas de trabalharmos a saúde emocional, as competências socioemocionais, as habilidades para o bem-estar, mas eu quero que vocês ouçam de quem aplica, né? De quem fez o curso e passou a aplicar, fazer oficinas para se trabalhar a saúde emocional. Então, eu vou chamar a Ireni para a gente conversar um pouquinho, né, sobre como ela aplica na prática as oficinas de educação emocional positiva. Ireni, me fala um pouquinho, né, como que foi que você me conheceu? Como que você conheceu a educação emocional positiva? Como que você chegou até mim? Sou Ireni, eu sou psicóloga, mas antes, né, da formação em psicologia, eu já atuava como professora. Então, já passei aí por várias modalidades do ensino, né, educação infantil, Fundamental 1, fiz uma licenciatura recentemente em sociologia também, Que bacana. mas atualmente eu atuo somente como psicóloga, tanto na área da educação, né, como eu faço parte de uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação aqui do município de Entre Rios, na Bahia. Beijo, Bahia. Beijo, Entre Rios. E trabalho aí com os professores, né, com a criançada, com adolescentes, enfim. E em 2018 eu fui fazer participar do Concriade, que na época era Concriade. Sim, pessoal, para quem não sabe o que é Concriade é um congresso super importante de terapia cognitiva para a infância, tá? É porque a gente sabe, Irene, e eu só estou contextualizando para quem não sabe. E foi assim, a minha primeira vez no congresso, que daí então eu não deixei mais, né? E quando eu fui fazer a inscrição do congresso, tinha lá os cursos da Miriam Rodrigues, inclusive o curso dos baralhos das forças pessoais, que é um baralho que eu utilizo muito, é um xodó meu, né? Utilizo com todo mundo, com criança, adolescente, com idoso, com professores, ninguém escapa, todo mundo conhece aqui Entre Rios, e em algumas cidades também, que eu já fiz algumas formações, palestras, conhecem o seu baralho. Que bacana! E é fantástico. Então, nesse curso dos baralhos, a Miriam tocou no assunto do curso de educação emocional positiva. E como eu trabalho com educação também, nossa, aquilo ali me deixou assim com os olhos, né? Brilhando. Gente, brilhando, e eu fiquei super curiosa, meu Deus, o que é isso? Eu quero. E eu lembro que você fez um sorteio do curso. Foi. No final, né? E eu torcendo ali, eu quero ganhar. E eu não ganhei. Outra pessoa foi aí privilegiada e ganhou. E eu fiquei com o coração, né, palpitando em conhecer mais esse curso, em saber mais, e eu fui pesquisar na internet sobre o curso. Eu achei fantástico o seu curso dos baralhos, né, porque no curso você já traz aí o conceito da psicologia positiva, você já traz o conceito da terapia cognitivo-comportamental também, e eu fiquei apaixonada e resolvi pesquisar. E naquele período, eu não estava com condições financeiras para custear o curso. E eu lembro que teve uma promoção. Você fez uma promoção. E eu disse, meu Deus, eu vou fazer. E eu tinha um valor na minha conta para pagar outras coisas. Oh, meu Deus! Isso eu não sabia! Pois é. Isso e aí... Mostra.
E aí eu conversei com minha filha, com as minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, gente. Eu tenho uma filha de hoje com 21 anos e a outra com 13 anos. E eu conversei com elas e eu disse, eu quero fazer esse curso. Aí elas, faça, mãe. Eu disse, mas eu não posso, eu não estou com condições financeiras. E aí eu fiz a inscrição do curso, imprimi o boleto e deixei o boleto dentro da minha bolsa. E aí eu fui no banco resolver alguma coisa, aí cheguei lá e peguei o boleto, eu disse, eu vou pagar esse boleto. Paguei o boleto do curso e assim, parcela única. E foi. E foi, né? Eu disse, vou fazer aqui pela fé e vai dar tudo certo. Gente, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha carreira profissional. Fico feliz em ouvir Sério, isso. Né? Por que isso foi tão importante para mim? Porque esse curso, sinceramente, Miriam, não é puxando sardinha nem nada. Obrigada. Quem conhece o meu trabalho enquanto professora, enquanto psicóloga, sabe o quanto esse curso é a minha cara. Que é bacana. muito a minha cara, né? E o curso, ele me abriu assim, me trouxe muitas possibilidades de atuação, muitas. Quem me acompanha, quem faz parte aqui do contexto aqui comigo, sabe o quanto isso foi um diferencial na minha carreira, na minha profissão. Você se percebeu que você destacou? Sim, assim, muito. Eu sei que você se destacou. Me destaquei e tem outras coisas também, que não foi só na minha carreira profissional, mas na minha vida pessoal. Porque uma coisa que eu prezo muito, sempre prezei, é que aquilo que eu proponho para o outro fazer, eu preciso experimentar. Então, antes de aplicar, eu experimentei tudo na minha vida, né? Na prática, ali no dia a dia, né? Na vida das minhas filhas, do meu marido, incentivando colegas, né? Também de trabalho. E, isso aqui é bom, isso aqui faz bem, dando dicas, né? E assistindo o curso. E o interessante é que cada aula que eu assistia, a minha criatividade, ela aflorava cada vez mais. Porque é o poder das emoções positivas. Exatamente. A gente precisa ser puxado para cima. Sim. E eu me identifiquei tanto com o curso que ele me trouxe outras possibilidades de atuação, né? E me encorajou também, porque automaticamente, ao conhecer o seu curso, porque o curso ele traz essa base da psicologia positiva, e eu conheci a psicologia positiva através do seu curso. Eu não conhecia a psicologia positiva. E se apaixonou. Nossa! Eu falo, gente, psicologia positiva é uma delícia dar aula de psicologia positiva, né? É uma delícia. Mas é muito gostoso quando a gente aplica na nossa vida e você fala, olha, esse negócio funciona? Sim. A gente se sente mesmo, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer, na mesma época, eu comecei a fazer uma especialização, né, uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E aí casou. Né? Perfeitamente, casou. E nos meus atendimentos clínicos, né, com adultos, não somente com criança e adolescente, que tem muita gente que pensa que eu trabalho só com crianças. E não é. Os meus pacientes, a maioria são adultos. Né? Com as crianças, o meu contato também é maior por conta das oficinas, né, do trabalho com a educação que eu faço. E nos meus atendimentos... E é o que eu sempre falo, né? E isso todo mundo também pergunta para mim, mas você trabalha só com crianças? Eu falo assim, não, gente, é que as fotos de crianças são mais bonitinhas. Isso. Os materiais são mais bonitinhos. Exatamente. E é mais ou menos assim, se você não posta, não existiu, né? Não existe, se você não postou, não existiu. Mas eu entendo bem isso das pessoas acharem que a gente só trabalha com criança. Não, trabalha com adulto também. Verdade. E outra coisa também, sim, concluindo, né, a questão dos atendimentos com adulto, eu comecei a perceber o quanto a psicologia positiva, ela transforma os nossos atendimentos, né? E aí, os primeiros contatos que eu tenho com os meus pacientes, eu não utilizo o TCC, eu utilizo psicologia positiva, que é onde a gente consegue trazer a esperança,
o paciente, a gente consegue acolher melhor e trazer as coisas positivas que ele não está conseguindo perceber, né, no seu dia a dia, dentro do contexto patológico. Sim, porque a questão negativa, esse viés negativo que ele chega para gente, outras pessoas já apontaram para ele, várias pessoas já apontaram para ele já sabe disso, ele já leu sobre isso e de repente você chega com uma abordagem mais positiva. Quais são suas potencialidades? O que você agradeceu hoje? Eles, opa, o que é isso? Porque são perguntas que ninguém faz para eles. Né? Me diz aí o que de positivo aconteceu na sua infância, né? Opa, na sua adolescência. Assim? Como assim? Positivo? Potencialidades? Forças? E a pessoa às vezes fica tão presa ao que é negativo que ela começa a falar as coisas boas e de repente ela começa a falar o que é ruim. Você, não, eu quero só o positivo. Peraí. Sim, para a gente fortalecer esse viés, né? Fazer esse ajuste na lente. Do tipo assim, a sua história, né? Tem os aspectos negativos, a gente não invalida o sofrimento, mas a gente também enxerga o todo. Olha, o negativo e o positivo, eles coexistem, né? Só que a questão é que a gente só fica focando no negativo e esquece de perguntar do positivo. E no curso, né, e na psicologia positiva, a gente tem esse... Vamos perguntar intencionalmente, sim, também do positivo, né? Exatamente. Então, o curso, ele veio agregar... Nossa, eu não sei definir, na verdade. Eu não tenho palavras para definir, né, o quanto foi importante para mim esse curso. A gente sabe que existem vários outros cursos, né, de competências socioemocionais, mas esse curso ele tem um diferencial. Tá? Ele tem um diferencial muito grande e como eu trabalho na área de educação e fui professora, sou professora, né, e lecionei por muitos anos e eu sei das angústias de nós professores, que nós enfrentamos ali no chão da sala de aula, no nosso dia a dia, né, e a minha realidade enquanto professora sempre foi na escola pública, né? E a gente sabe que a escola pública ela tem uma realidade muito diferente, né? Do setor privado, né? São muitas angústias, muitos problemas e principalmente as nossas se sente impotente. Angústias, às vezes é uma angústia que deixa a pessoa até se sentindo impotente, né? Do tipo, e essa impotência, não sei, eu sentia isso também. Essa impotência do tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que, tipo, eu tô vendo, mas tá, e aí? Né? O que eu faço porque, agora? Assim, na verdade, a maioria das angústias de nós professores, né, principalmente na rede pública, é o quê? Essa questão mesmo socioemocional, né? As questões sociais, a desigualdade social, e aí a criança, o adolescente chega com suas angústias emocionais dentro da sala de aula e o professor, ele vai trabalhar como isso? Se não existe... Nunca existiu material específico para isso. A gente fazia como a gente achava que era e às vezes não dava certo, sem falar nas nossas próprias angústias. Que a gente não sabia lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas e os resquícios estavam ali dentro da sala de aula. E não era só eram vários juntos. Com várias questões, criança que chega com fome, eu não sei lidar com isso, o que é que eu faço? Mas não é só a comida, é criança que chega doente, que é empurrado para a sala de aula, né? E aí chega 2019, o governo diz assim, o Ministério de Educação, lá ano passado, diz assim, a partir de 2020, as escolas vão trabalhar as questões socioemocionais. Né? E aí a gente se pega assim, eu fiquei super feliz, né? Porque você já tinha... Ah, tá, desculpa. Eu achei que era porque você já tinha conhecimento, né? Não, na verdade é porque eu sabia da necessidade. Né? Então, quando o Ministério de Educação ele traz essa obrigatoriedade, né, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, de se trabalhar as competências socioemocionais,
eu me alegrei, né? Mas também Sim. tem uma preocupação dentro de mim, né? Então, Sempre. o professor, ele precisa... o A professor, gente ele precisa... celebra, daí a gente olha assim e fala, "Ah, meu Isso! Deus, calma." E Sim. agora, né? Porque se impõe a lei, mas e a formação? Né? Vem depois, como é que é isso? No mínimo teria que ser paralelo, né? Implanta a lei, mas vem junto aí as formações. E aí, essa é a preocupação. Quem vai aplicar? Como vai ser aplicado? Que material vai ser utilizado? Porque para eu ensinar matemática, português, ciências, eu tenho material didático. Sim. Eu vou lá na internet, tem os livros, enfim. Mas É e isso, essas questões? exatamente, era isso, porque ele diz que as competências socioemocionais devem permear todas as disciplinas. Aí eu conversando com os professores, eles perguntam, mas quais habilidades? Tipo, ok, eu entendi que tem que permear todas as disciplinas, mas como a gente faz isso? Quais são os elementos das competências socioemocionais que devem permear as disciplinas? Né? Era uma das coisas que eu Exatamente. ouvi muito dos professores, o tipo de não conhecer quais eram as competências socioemocionais, do tipo assim, tá, eu preciso trabalhar resiliência, mas o que é resiliência? Tipo, tá, resiliência tem que permear a matemática, mas tá, matemática eu sei, mas eu não sei o que é resiliência, e não sei como identificar os elementos da resiliência. E isso era uma das coisas que eu ouvia muitos dos professores. E tem uma coisa também muito séria e muito importante que eu acho que não pode passar despercebido esse professor também precisa ser trabalhado, né? Eu preciso saber Sim, na prática comigo para eu ensinar para o outro. sim, Senão não faz sim. sentido. Mesmo O, porque o adulto é modelo, é sim, exemplo. sim, é o que eu sempre falo, né? Nos nossos cadernos de adultos, né? Você sabe disso, você fez o curso, que é para a gente trabalhar a saúde emocional do educador, porque ele também precisa, ele também está angustiado, ele também tem as questões deles, então do tipo, como que a gente não cuida de quem cuida? Não, Exatamente. o sistema precisa ser saudável. Então, para o sistema ser saudável, a gente deve compreender que todos os agentes da escola são educadores. Então, desde do servente, do merendeiro, da faxineira, do diretor, do coordenador, da professora, do bedel, todos devem ser incluídos também nas oficinas para se trabalhar a saúde emocional deles, porque eles estão necessitados, né? E esse é o diferencial do seu curso. O diferencial é isso, o Sim. trabalho com o educador, né? E você pensou em tudo, né? Então, assim, devido à sua história, né? Você Sim. também é professora, você Sim. sabe, você estava lá no chão da sala de aula, Sim, né? sim. Então, a gente sabe de que lugar a gente está falando. Falando. Não é verdade? Isso Então, mesmo. você pensou em tudo, você pensou na educação de jovens e adultos, você pensou no educador, você pensou no adolescente, você pensou na criança lá da educação infantil, do Fundamental 1. É um curso completo, né? Que nos dá a possibilidade, aí eu trago também para o nosso fazer, enquanto psicólogo, nos traz essa possibilidade de trabalhar nesse contexto educacional, né, com formações, principalmente, porque não é a gente que vai lá para a sala de aula, enquanto psicólogo, né, invadir esse lugar do professor, mas está trabalhando como formador, né, levando essa formação, essa visão, esse novo olhar aí da educação, porque essa educação, ela precisa também ser trabalhada em casa, com os pais, né? E o programa, ele nos dá Tá essa todo mundo possibilidade. precisando. Tá todo mundo desesperado, né? Tá todo mundo desesperado por conta do Covid, né? Então, revelou-se muitas crises de pânicos, muitas crises, as pessoas sofrendo de ansiedade. Mas nós, psicólogos, a gente já sabia disso há muito tempo. Só estava mascarado, mas a gente já tinha percebido há muito tempo. E eu sempre Sim. falo, tudo chega em dois lugares. Qualquer coisa que aconteça no mundo, né? Não vou falar no mundo, vou falar no Brasil, né? Tipo, Miriam, fala do Brasil. Tudo que acontece, todas as mudanças, chega primeiro ou no nosso consultório
ou na escola. Qualquer mudança. Então, do tipo assim, nossa, as pessoas estão ansiosas. A gente já sabe, porque a gente tem o nosso consultório cheio e na sala de aula a gente identifica que as crianças estão ansiosas. A gente identifica que os pais estão ansiosos, a gente identifica que as pessoas estão ansiosas. Então, do tipo... Os professores, né? Os professores estão... Então, o que eu vejo, o Covid, né, ele só revelou algo que a gente já sabia há muito tempo. Há muito tempo. Que a gente precisa cuidar de todas as pessoas, de todas as idades, precisa dar recursos, né? Só que acho que o pessoal está se assustando porque revelou para o público leigo o quanto que nós estamos vivendo nessa falência emocional, sem recursos, sem habilidades para lidar com emoções intensas, né? Tipo, nossa, não tenho estrutura, não tenho recursos, não tenho como lidar com isso. Mas isso a gente já sabe, não é novidade pra gente. Sim. Né? Mas é para o público leigo. Outra coisa também que eu percebo nessa questão aí, desse momento atual, é o quanto ficou evidente a questão das relações interpessoais e principalmente familiares, o quanto está adoecida. Né? Pessoas perguntando o que eu faço com meu filho em casa. Gente, tipo, isso né? Eu acho tão estranho isso. Né? Então, onde esse filho estava? Né? Esse filho dormia onde? Vivia onde? Comia onde? Onde eu estava. Onde eu estava. É. Que vida automática que eu estava, que eu não percebi. Quais eram os gostos dos meus filhos, que eu não percebi. O quanto meu filho é impaciente, quando meu filho não tem resistência à frustração. Então, tudo aquilo que os professores já reclamavam, os pais estão sendo obrigados a enxergarem. Sim, né? Do tipo, exatamente. Porque esse confinamento, é o que eu falo, eu sou meio esperançosa, você sabe disso, né? E eu acho que o Covid, né, essas quarentenas, vai deixar boas heranças. A primeira são os hábitos de higiene, né? Sim, são os hábitos de... Mas a segunda são essas reflexões da falta de recursos para lidar com aquele filho que foi terceirizado e da vida em automático que eu vivia, anestesiada, que eu não vi, não sei o que fazer. Ele está em casa, o que eu faço com ele agora? Né? Do tipo, como se fosse algo assim, como se fosse, não, o pedido de ajuda é isso. Eu não sei o que fazer. Né? Como se fosse algo assim, uau, e agora? Né? Então, mas isso só reflete a falta de recursos para lidar, tanto com as próprias emoções, como com as emoções das crianças, dos filhos, né? E o tempo passa, né? O tempo passa. Ele é às implacável. Vezes, E aí esse filho que é pequeno lá, e eu não tenho tempo, eu não sei dar atenção, eu não tenho tempo, eu não dou atenção, eu não sei como ajudar essa criança a lidar com as suas emoções, eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, né? E aí essa criança, ela cresce, vira uma adolescente, aí traz outras questões, tem um afastamento. Eu não sei por que esse menino é tão afastado de mim, mas foi de lá, não é de agora. Né? É reflexo de coisas que, né, não foram trabalhadas antes. Exatamente. É verdade? E o tempo também, assim, ele passa, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Existem as possibilidades da gente ajeitar, da gente ajustar. Né? Tem um programa aí para isso. É o que eu falo no curso, né? A plasticidade, a neurogênese, né? São todas as informações que a ciência nos traz, que faz com que a gente tenha esperança, né? Que a gente tenha esperança, né? A neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se modificar, e o nosso cérebro ele é plástico, então ele pode se modificar desde que eu aprenda alguma coisa e faça essa atividade repetidamente, né? A neurogênese, que
nascem células-troncos todos os dias no nosso corpo e ela vai sendo direcionada para aquele lugar onde a gente está mais aprendendo. Então, são informações que nós temos, né, que nos trazem esperanças. É isso mesmo, o tempo passa, mas nunca é tarde. Eu posso aprender, eu posso ensinar para os meus filhos, tipo, todo mundo pode aprender, né? Todo mundo Exatamente. pode aprender. Você faz treinamento de pais também, Ireni? Eu faço o seguinte, como eu trabalho com as oficinas, eu faço todo o trabalho nas oficinas, geralmente são de 6 a 8 encontros, né? Tá. E faço um último encontro, um encontro extra com os pais. E aí faço uma demonstração de tudo que foi trabalhado, né? E de como eles podem estar dando manutenção àquilo que as crianças aprenderam em casa. Então, os recursos que eles levam, as coisas que eles aprendem comigo, né? Os pais precisam saber como é que vai ser utilizado, em que momento vai ser utilizado. Então, se eu faço uma caixinha para eles, a caixinha da alegria, né? Essa caixinha da alegria ela não vai ser utilizada de qualquer jeito, em qualquer momento, mas os pais precisam saber em que momento ela é utilizada, né? Técnicas de respiração, relaxamento, como eu posso utilizar, em que momento eu posso utilizar, é no momento que o menino está ali com raiva, quebrando tudo, não, é no momento que ele esteja mais... Então vamos usar aqui, vamos, né, como prevenção, vamos prevenir... Né? Porque a questão do programa, né? Não só do programa, mas quando a gente faz uma psicoeducação com as crianças, com os adolescentes, adultos, professores, seja lá quem for, é uma questão de prevenção. Sim. Sim, né? sim. Porque por isso que o curso ele é aberto para educadores, para psicólogos, não é restrito a psicólogos, porque não é tratamento, não é intervenção, é prevenção. Sim. Né? Então, eu estou ensinando a criança a lidar de uma maneira assertiva com as suas emoções, né? Então, ela precisa saber o que são as emoções, como identificar essas emoções, o que fazer quando eu estiver com raiva, o que fazer, né? Então, ninguém ensinou pra gente o que fazer quando tá com raiva, né? Então, é só dizer, que coisa feia, então... Ficar com raiva é feio? Ficar com raiva é feio, e aí? O que eu faço? Né? Tá triste. Não fica assim não. Não fica assim não. Né? Não é isso, a gente precisa expressar, a gente tem o direito, porque é tudo natural, a gente já nasceu com nossas emoções. E aí a gente lá atrás, né, nossos pais não ensinaram nada disso pra gente, mesmo porque eles não aprenderam também, eles não sabiam, né? E isso vai sendo repetido, engula o choro, né? Mas chorar não é natural, não posso chorar, não pode chorar. Principalmente é que você tem filha, eu tenho um casal. Mas me dói em 2020, às vezes, eu escutar isso de pessoas falando pro meu filho. Tipo, menino não chora. Daí eu olho e falo assim, chora sim. Chora sim. Pode chorar. E isso eu vejo e eu falo, eu tenho uma preocupação também com os meninos, né? Porque nós, meninas, de certa forma, nós fomos incentivadas a falar sobre nossas emoções, a conversar, a chorar, tipo assim, tudo bem. Mas socialmente... São mais sensíveis, então é permitido. É permitido. Agora, menino não. E aí, socialmente, vai se criando uma masculinidade tóxica, onde ele não pode expressar as emoções deles. E aí, lá... na adolescência, quando ele sentir emoções desconfortáveis, porque vai sentir emoções desconfortáveis, ele vai aprender o quê? A se anestesiar com álcool, drogas. Então, isso tem muitos estudos que associam mesmo essa supressão das emoções dos meninos com o uso de substâncias ilícitas, como forma de anestesiar. Então eu tenho essa preocupação, né? Eu tenho essa bandeira também tanto que tem nas atividades, né? Só menina chora? Não, menino também chora, porque para englobar todo mundo, né? Os meninos também, homem chora sim, pode chorar,
né? Um homem bem resolvido, a sociedade agradece. E lá na vida adulta, esse homem, quando ele perde o emprego, quando ele, né, se aposenta, vem todas essas emoções à tona, sim. né? E aí isso é transformado em quê? Em depressão, né? Vários casos de depressão eu recebo de homens, né, por conta disso, né? Sim. Pensamento suicida constante, por quê? Vem abafando, guardando aquilo por muitos e muitos tempo. Anos, né? Porque não pode expressar, não pode chorar. Não... Então, como é que ele expressa? O que é que a sociedade permite? De que forma a sociedade permite que ele expresse? Através da violência. Sim, da violência. É do tipo afogar as mágoas. Então, tudo bem. Exatamente. Ele pode beber. Ele pode beber, mas não... Exatamente, mas não está tudo bem. Pergunta para a família dele se está tudo bem. Não está tudo bem, né? Então, é muito importante mesmo que a gente englobe todo mundo. E eu tenho esse olhar, né, dos meninos, porque eu tenho filho e eu tenho um casal, né? Igual a história do drink. Depois a Irene conta. Depois a Irene conta essa história, eu não sei. Mas eu me preocupo mesmo. Por isso que tem algumas perguntas dentro do caderno, né, de atividades da educação emocional positiva que eu coloco, pensando nisso, né, do tipo, sim, para ter mesmo essa permissão, né, para ter essa permissão para chorar. Eu lembro de uma... Quando eu estava em escolas, né, trabalhando com o programa em escolas, eu lembro que tinha, eu estava fazendo, né, o caderno e tinha essa atividade, né, só a menina chora, menino chora. Aí ele pegou, desenhou, daí ele veio contar no meu ouvido, né, que ele estava querendo chorar porque ele ouviu os pais dele falando que o tio dele tinha HIV. E ele falou assim, tia, eu acho que isso é grave, né? Porque meus pais, eles falavam baixinho, eles cochichavam. Tipo, ele não sabia o que era, mas ele, tipo assim, eu tô com vontade de chorar porque deve ser grave. Mas ninguém explicou para ele, né? E nem ele sabia o que realmente ele estava sentindo, não conseguia nem identificar, só sabia que tinha vontade de chorar. De chorar e do tipo, veio me perguntar, eu posso chorar? Sim, você pode. E o que me chamou a atenção foi do tipo assim, ele não sabia o que era, mas ele sabia que era algo muito grave porque os pais cochichavam. E ele conseguiu ouvir isso, que o tio tinha sido diagnosticado com HIV, então ele ficou muito... E ele perguntou, eu posso chorar por isso? E tudo isso, e é o que eu falo sempre no curso, né? Que a gente precisa criar esses espaços de escuta, porque foi nesse espaço de escuta que ele pôde tirar aquilo lá que estava dentro dele fermentando, né? Sim, exatamente. E isso acontece muito quando a gente está a gente permite, né, a criança falar, né, dá o espaço dela de falar. E é interessante também, nos encontros que eu faço, né, com as crianças, algumas mães procuram a oficina porque dizem assim, meu filho não fala muito, acho ele muito tímido, queria que ele falasse mais, algumas meninas também. E aí, na oficina, eles começam a falar, né? Demonstram um comportamento totalmente, porque eles estão tendo oportunidade, tem alguém ali para escutar. E são os espaços de escuta. E às vezes o que falta num contexto familiar é isso, a escuta, mas uma escuta real, dizer assim, eu estou prestando atenção, e a criança perceber que ela está sendo escutada. Sim. Né? Se abaixar, se for pequenininho, se agacha na altura da criança, olha no olho, para que a criança entenda que ela está sendo escutada, que aquele momento é dela, né? Isso é importante. E aí quando a gente na rodinha, que a gente propõe, né? Eu uso um bastãozinho bastão da diálogo. Fala. Isso, E no Ciranda tem ouvidinhos da escuta. Isso, exatamente. Então, quando ele está com aquele bastão ali, ele se sente empoderado. Agora é o meu momento, se sente importante também. E isso é legal, né? E aí, crianças que são tímidas, que não começam a falar. E ele falou e ele conversou, claro que fala, né? E eu lembro de
um caso também de uma oficina que eu fiz e a mãe tinha colocado a menina justamente por isso, por a questão da comunicação, ela não se comunicava em casa, ela estava preocupada. E no primeiro dia da oficina, foi buscar a menina, subir nas escadas e ouviu a voz da menina. E quando ela entrou, ela disse, Irene, é ela que está conversando? Eu, sim, ela que está conversando lá com os coleguinhas, né? E depois ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela foi o caminho inteiro para casa, conversando. Aí ela virou uma tagarela, está conversando pelos cotovelos. E isso é lindo, né? Às vezes a criança só precisa de um estímulo. E, na verdade, é mais do que isso. Não só o estímulo, né? Não só o estímulo. A oportunidade. A oportunidade para se sentir capaz e competente, do tipo assim, nossa, eu falei e eles escutaram. Nossa, então eu posso falar, eu tenho condições de falar. Porque o que acontece muitas vezes? A criança não fala porque na cabecinha dela ninguém vai escutar, e se eu falar eles vão rir. E quando você cria essa oportunidade, você estimula e oportuniza para que ela seja eficaz. Ela pode falar dos sentimentos dela, que outras pessoas vão falar, ela não vai ser invalidada. E isso é muito importante, porque ela crescendo, né, validando os seus sentimentos, não chega que nem aqueles adultos que chegam no nosso consultório, que não sabem distinguir, né, as emoções que estão sentindo, não validam os próprios sentimentos, do tipo, fica sempre esperando uma coisa muito grave acontecer para tomar uma decisão, porque não valida as suas emoções, os seus sentimentos. Então, do tipo assim, não aguento mais, não aguento mais. Mas o que você está esperando acontecer? Já está falando que não aguenta mais. O que é que você está sentindo? Não sei, mas espera que algo exterior aconteça para tomar uma decisão. Sim. Porque não foi validado na infância, não soube nomear as emoções na infância. Então aí vai se levando para a vida adulta algumas inabilidades. Né? Sim. Então... E assim, às vezes a gente passa a vida inteira, né? Estudando várias coisas e eu acho isso incrível e a gente sempre tem algo para aprender, né? E eu vim entender essa questão de você... a importância de você saber sobre as emoções, de você saber nomear, de você saber identificar o que você sente, né? E às vezes a gente usa termos como, eu tô com um nó na garganta, eu tô com uma sensação aqui, eu acho que é um mau pressentimento. É uma emoção que você não sabe nem dizer o que é. É uma emoção. E o Brasil é aperreado, o Brasil é bem grande, daí tem algumas emoções. Eu tô aperreado. O que é aperreado? É angustiado? Eu tô meio... Começa a vir umas emoções. Eu acho isso muito rico. Isso muito rico. Só que, às vezes, eu fico, mas peraí, o que é esse? Esse eu não conheço. Eu tô injuriado. Daí eu fico, injuriado deve ser angustiado, é da família da Aqui na Bahia a gente usa muito isso. Injuriado? É raiva, tô com raiva, tô aqui injuriado. Então, olha só, lá no injuriado, lá no litoral norte, aqui de São Paulo, tem a ver com angústia, com tristeza. Olha só que interessante, eu acho isso muito rico, mas a gente precisa identificar mesmo onde que você está sentindo essa emoção, o que você pensa, que tipo de pensamentos vêm, né? Irene, o que mudou na sua vida depois que você fez o curso de Educação Emocional Positiva? Mudou tudo. Mudou tudo. Uma das coisas também que mudaram foi a minha visibilidade, né, enquanto profissional. Que bacana. Eu comecei a utilizar mais as redes sociais, né? Comecei a me encorajar a fazer vídeos, lives. A criatividade nem se fala, né? A criatividade é o ponto alto do meu trabalho, né? Porque eu vou criando dentro dos conceitos do curso, né? Então é aquilo que eu digo das possibilidades, porque o curso ele não fica engessado,
né? Sim. Tem o padrão do curso para ser utilizado nas escolas, né? Na questão do currículo, dá para encaixar direitinho, de várias maneiras, várias possibilidades, né? E fora da escola, né? Sim. O bacana é isso, né? Sim. Então, você tem um conceito, você pode criar algum recurso dentro daquele conceito. Isso Né? daqui que a Irene está falando, isso que a Irene está falando, é essa partezinha aqui, né? O funcionamento do programa. Atenção! O profissional tem a flexibilidade para ajustar o tema de acordo com as demandas de cada turma. Por exemplo, caso verifique a necessidade de mais aulas sobre reconhecimento das emoções, pode buscar complementar de modo que julgar mais apropriado. Aqui, nós co-criamos a nossa jornada e nós confiamos em vocês. É isso que a Irene está falando. Exatamente. Nós temos um modelo básico, né? Sim. Se você que está lá no chão de sala, no chão do consultório, no chão das oficinas, fala, não, eu quero mais, pode fazer mais. Não é engessado, é isso mesmo que a Irene está falando. Mesmo porque a metodologia e a didática na educação, ela se move, ela é movimento. É vivo. Né? Educação é movimento, educação não é estático, não. Senão não é educação. Né? Então, a gente tem várias possibilidades. Então, se eu vou dar uma aula de matemática, eu posso dar essa aula de matemática do jeito que eu quiser. Né? O importante é a criança ser alcançada, o objetivo ele ser alcançado. Então, se eu vou trabalhar a empatia, eu tenho o conceito do curso, eu tenho as atividades, eu tenho isso, mas as atividades eu posso utilizar para sondar se a criança realmente aprendeu, se o objetivo ele foi alcançado. Mas eu posso utilizar várias didáticas, várias metodologias, né? E aí vem a criatividade, você pode... né? E o curso é legal, que ele traz também, você traz sugestões, né? Que a gente pode utilizar. Tem o livro que vem, né? Esse livrinho aqui, que eu adquiri o livro antes de adquirir o curso, que eu já estava empolgada, quero conhecer, comprei o livro, né? Você até autografou. E aí no curso, o material que chegou, um material riquíssimo, lindo, apaixonante, que o que eu gosto bastante é a ludicidade do material. Ele é muito lúdico e qualquer um se encanta, não tem como não se encantar, né, com o material. O meu xodó, vou confessar, são os cadernos Ciranda, grandões, né? Para educação infantil. Lindos, muito fofos, né? E grandes, materiais bem legais, de boa qualidade. Né? E aí, quando chegou o livro, o material, que tinha o livro, eu aí passei o livro para uma amiga minha. E aí eu disse, você precisa fazer esse curso, você tem que fazer esse curso. E ela se inscreveu no curso, ela já está participando, né, Gisele? Beijo, Gi. Irene, muito obrigada mesmo, por você ter participado, ter aceitado o nosso convite. É um orgulho ter você como facilitadora da educação emocional positiva, porque é isso, se vamos mudar o mundo, bora arregaçar a manga e bora fazer. Verdade, eu que agradeço, né, pelo seu carinho. Gente, quem for fazer o curso, quem está fazendo o curso, uma das coisas assim que eu me encanto é essa questão da acessibilidade para Miriam Rodrigues, né? Ela é autora do curso, ela está sempre com a gente, responde, tira dúvidas. Olha eu aqui fazendo uma live com a Miriam Rodrigues, né? Então, para mim é uma honra. Você tem um coração muito grandioso, né? Isso, eu admiro muito isso em você. Então, não foi somente o conteúdo que você passou lá no congresso, foi também esse carisma, essa abertura que você tem. Né? Isso também me encanta, eu gosto de pessoas assim, que são próximas, e o congresso ele me trouxe várias pessoas assim, né? Pessoas que estão lá, que a gente olha e diz assim, é famoso e tal, mas a gente tem acesso porque é gente como a gente.
Sim, né? sim, E verdade. que são pessoas que fazem com o outro e praticam na vida, né? Ali tá praticando. Então, falar de empatia, falar de amor, falar e não ser assim, Não faz né? sentido, Não, né? não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Neni, muito obrigada.